Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje é com o presidente do DCE, da nossa FURB aqui de Blumenau, Marcelino Valêncio Júnior, 25 anos, cursando História, futuro professor de História. O Marcelino, além de presidente do DCE, é uma liderança política comunitária, representa a sua comunidade, mora ali no Fidélis, inclusive agora está envolvido com a eleição da presidência da Associação de Moradores, onde participa da chapa na condição de vice-presidente. Tudo bem, Marcelino? Tudo bem, Roberto? É um prazer estar aqui com você, poder dividir a mesa e termos essa conversa, que eu acredito que vai ser uma conversa muito boa, né? O senhor já há muito tempo está aí no movimento estudantil, também trabalha muito na comunidade, e é uma honra poder estar aqui hoje com você. Vamos só combinar o seguinte, tu não me chama de senhor. E eu vou matar a saudade aqui da minha época de jovem, né? Quando eu tinha próximo à tua idade, um pouco mais, um pouco menos, e militava no movimento estudantil, principalmente no secundarista. Quando eu cheguei na universidade já estava maduro, já estava com 30 anos, já estava correndo atrás, preocupado em me formar para poder dar conta da vida, cuidar dos filhos, né? Mas é um momento maravilhoso que a gente tem na vida e uma oportunidade que deve se aproveitar. E vou dizer para ti, sempre foi um sonho meu que eu não consegui alcançar. A minha época era muito disputada a eleição do DCE, da FURB, né? Tinham grandes lideranças que depois viraram vereador de Blumenau e até outros cargos, até deputado. Oxalá que isso volte a acontecer, mas eu nunca consegui ser presidente do DCE da FURB. Até participei do DACLOB, que era o centro acadêmico, né, do direito, mas não alcancei, em que pese eu tenha disputado a eleição também para o DCE, em uma chapa, não tive esse prazer que você conseguiu de vencer uma eleição, né? Como é que foi a disputa? Como é que se deu? Na nossa época, a eleição, além de toda a representação estudantil, daquela relação humana que você tinha que ter com os estudantes, a proposta ainda tinha alguns temperos da questão ideológica. Então tinha grupos de esquerda, de direita, esses rótulos todos faziam parte e eram forças que se uniam para ajudar uma ou outra chapa na eleição. Ainda tem esse tempero na eleição? Ainda tem essas características, esses rótulos, direita, esquerda? Como é que se deu a eleição que tu fosse o vitorioso? Olha, toda a eleição ela é um pouco conturbada, assim, né, com relação a disputas, sobretudo ideológica. Bem que tu mencionasses, eu também participei muito do movimento secundarista, né, ele de fato é uma escola aí que prepara para a vida, o movimento secundarista. Do DACLOB tem uma presença muito grande em minha chapa do DACLOB, que é a minha vice-presidente, a Vitória, uma mulher incrível aí. O centro acadêmico da CLOB também é um centro que vem crescendo muito, vem atuando muito dentro da universidade. E no contexto eleitoral ali da universidade, do DCE, eu e minha gestão, nós entramos com uma missão de reestruturar novamente o movimento estudantil. Infelizmente, a pandemia destruiu muito do que nós tínhamos do movimento estudantil, principalmente eu que vi, logo que entrei na universidade, um pouco antes da pandemia, consegui construir, construir com o pessoal a atlética de licenciaturas, então nós vimos uma crescente do movimento estudantil e que a pandemia acabou destruindo todos esses laços, né? Infelizmente, isso acontece. A eleição do DCE ela foi uma eleição muito marcante, na minha vida principalmente, e acredito que na história da FURB, porque ela marca o início do movimento, o início novo, né? O recomeço do movimento estudantil na universidade. Então, é evidente que houve sim algumas disputas ideológicas, né? Principalmente porque há muito o nosso DCE e a própria movimento estudantil da universidade foi muito utilizado por questões partidárias, né? Não a fim de construir e lutar pelos estudantes e por políticas públicas estudantis, mas sim numa visão de fazer palanque eleitoral e se eleger. Então, eu atravessei uma eleição muito conturbada e com a presença de muitas siglas partidárias ali na luta para tentar pegar o DCE. Mas por fim nós saímos vitoriosos em uma chapa que tem como objetivo a reconstrução do movimento estudantil e a luta de fato pela permanência estudantil, inclusive uma chapa com um grande apoio da União Catarinense dos Estudantes, a qual eu sou muito grato, né? Na minha época haviam demandas dos estudantes, principalmente voltada às necessidades de rematrícula, matrícula, pessoas que estavam inadimplentes com a universidade. Quando chegava início de semestre, final de semestre,
era aquela correria. Alguns não conseguiam renovar a bolsa, não conseguia a documentação do FIES, outros tinham particular, não conseguiam pagar. Essas demandas ainda existem, os alunos ainda recorrem ao DCE para pedir auxílio, participar de negociação junto à reitoria, ou essa questão da universidade gratuita, as bolsas hoje estão melhor delimitadas, as coisas estão mais simples para o estudante, ou vocês ainda têm essa demanda? Nós temos hoje uma universidade gratuita, que é uma política pública de Estado, que é de fato muito progressista, né, mas infelizmente não abarca a realidade de toda a nossa universidade. Para além do entrar na universidade, hoje em dia nós discutimos e debatemos muito a permanência do estudante na universidade. Em nossa instituição, nós temos essa questão que atravessa a vida de muitos acadêmicos, sobretudo aquele estudante da periferia que quer pleitear uma universidade que tenha pesquisa e extensão, e às vezes não consegue pelo alto valor da nossa universidade. Então, a universidade gratuita tem esse intuito de auxiliar esse estudante. Mas, infelizmente, a universidade gratuita, ele não consegue garantir bolsa a todos esse estudante e ele acaba ficando desassistido. Acredito que é aí onde é que nós entramos enquanto DCE, que é lutar pela permanência desse estudante. Não apenas sobre a matrícula dele ou a permanência dele a pagar as mensalidades, mas também hoje nós não temos na nossa universidade um plano de alimentação estudantil. Muitos dos nossos alunos acabam tendo que enfrentar um mercado de trabalho exaustivo de 8 horas diárias, mais 4 horas noturnas, e acaba não tendo essa garantia de uma alimentação que caiba no bolso dele. E também a questão da moradia estudantil. Nós temos muitos acadêmicos que são de fora do nosso município e acaba não tendo onde ficar ou tendo que se desgastar, para além da jornada de trabalho, também a jornada de transporte público, que nós sabemos que infelizmente é deficitário, mas principalmente esse de outras regiões que não pode permanecer aqui no nosso município por não ter uma política estudantil de moradia. Tu falou sobre alimentação. Na minha época já estava indo até para a finalização disso, mas a FURB tinha um bom restaurante ali com preço bem razoável, que ficava onde hoje situa-se a sede do DCE, ali na frente. Como é que está hoje a alimentação na FURB? Os preços são acessíveis? Tem alguma lanchonete, restaurante que atende os estudantes? Como é que é essa situação? É interessante a tua pergunta, Roberto, porque nós iniciamos esse ano com a notícia de que de fato vai ter um novo restaurante, não um restaurante universitário, mas um novo prestador de serviço ali na nossa universidade. Hoje nós temos as Yellow Box, que são um modelo que veio a partir da pandemia, que é aquelas uns containers de alimentação, mas que de fato os preços são totalmente inacessíveis aos estudantes. E algo que chama muita atenção, assim, sobretudo, é algo muito simples, que é o preço do café. O aluno, e o senhor bem sabe, né? Não podemos falar de senhor, né? Você bem sabe. Isso. Como o café é um alimento muito aclamado pelos estudantes, né? Para conseguir manter essa jornada de 8 horas de trabalho, mais 4 horas de estudo, e o estudante acaba pagando numa média de café R$5, o que de fato é algo absurdo, se nós considerarmos que esses estudantes são estudantes que estão no mercado de trabalho, muitos trabalhando para receber um salário mínimo, se não são bolsistas. Então veja, algo que parece muito simples é um problema que nós mais recebemos dentro do DCE, que é o alto preço do café. Isso é evidente que é só um exemplo que eu estou dando, mas dessa inacessibilidade da alimentação na universidade. Hoje nós não temos, esse novo prestador de serviço não passou ainda quais são essas alimentações, o preço dessas alimentações que ele vai servir, mas nos preocupa muito nós não termos um RU na nossa universidade. Acredito que a discussão para a FURB, para nós começarmos a falar de fato de permanência estudantil, é a abertura de um RU, a defesa de um RU, porque isso é um debate que já se tem um conhecimento a nível fundamental e médio, né, que o estudante que não está bem alimentado não consegue aprender, não consegue se desenvolver, e nós acreditamos que o DCE tem que ser essa vanguarda nesse momento para discutir um restaurante universitário com preço acessível, a fim de que nós possamos acabar com a fome dentro da nossa universidade. Na minha época da universidade, as questões políticas externas, eleição presidencial, principalmente eleição presidencial, né, acabava, não vou dizer contaminando, mas trazendo para dentro da universidade os debates, as discussões, né, até acaloradas
Nós vivemos hoje no Brasil um período de polarização. Como é que está o estudante universitário com essa história de liberdade de expressão, direito de se manifestar, da crítica, do conflito? Existe o debate político, ideológico dentro da universidade? O DSE participa dessas pautas? Estamos retornando à participação. Isso é uma pergunta muito interessante, porque nós estamos num cenário que a pandemia ela destruiu de fato a organização estudantil. E quando nós falamos sobre esses debates, nós estamos necessariamente falando do estudante organizado. Um estudante organizado que possa contribuir com ideias, possa fomentar debates, possa participar dessas discussões a nível nacional. Nós estamos hoje com um projeto de reconstrução do movimento estudantil na nossa universidade. Então, infelizmente, e digo isso sem problema algum, o estudante hoje da FURB ele não está tão politizado e discutindo essas questões. O que hoje nós estamos vendo que é um problema muito grave que nossa universidade vem enfrentando. A exemplo, nós estamos tendo que discutir na nossa universidade se o Centro Acadêmico de Educação Física vai existir ou não vai existir, porque não tem alunos querendo assumir essa gestão. E eu acredito isso pela falta de jovens na política e principalmente o jovem mais participativo na sociedade. Nós temos hoje os jovens em um contexto onde é que ele está em um contexto de exclusão. Esses tempos eu tive até uma discussão sobre isso, sobre a questão da vida além do trabalho, o VAT, que delibera a pauta, que está muito em alta, né, que é o fim da escala 6x1. E veja, quando nós falamos da escala 6x1, quem mais está dentro dessa escala 6x1 é o jovem que acabou de ingressar no mercado de trabalho. Então, imagina, esse jovem, ele já vem de uma escola pública, do ensino fundamental público, sucateado, que não tem uma organização estudantil, não tem um incentivo à formação de grêmios estudantis, não tem um incentivo a uma eleição ao conselho deliberativo, onde o estudante possa ser representado, e ele acaba vindo para a universidade com uma visão de que a universidade ela já não é mais uma universidade, ela é uma escola de ensino superior. Né? Ele está ali para pegar o diploma e tentar a vida no mercado de trabalho, uma vida digna. Há um pragmatismo muito grande do estudante, né? Eu quero me formar, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu preciso sustentar a minha família. Exatamente. E isso é muito doloso para o movimento estudantil e para a vida do estudante. Por quê? Porque esse estudante acaba não participando desses debates que são, em primeiro momento, acalorados de fato, mas que têm uma relevância na vida do estudante. A exemplo, a questão do fim da escala 6x1, né? Quando fala fim da escala 6x1, eu estou necessariamente falando do jovem que acabou de entrar na universidade, muitos desses jovens que são caixa de mercado, né? Inclusive nós temos o próprio Giasse ali do lado, ou jovens que estão aí em grandes centros comerciais, como shopping centers, que acaba tendo que ficar dentro dessa escala 6x1, que é de fato exaustiva, ainda manter mais 4 horas de ensino noturno, para que ele consiga, no fim de todo esse percurso, pleitear uma vida digna. E por causa desse pragmatismo, e de novo, eu não acredito isso ao jovem, mas sim a falta de um ensino público de qualidade, que permita a esse jovem maiores oportunidades de poder ter essa discussão. Marcelino, tem outro assunto que eu creio que deva tomar conta das universidades nos próximos anos ou próximos meses, porque hoje as coisas acontecem numa velocidade muito grande, né? Que é o uso da inteligência artificial. Eu acredito que dentro da própria universidade, no momento de você fazer um TCC, fazer um trabalho, o uso da inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial nos cursos que estão hoje, que os estudantes estão em formação, como é que vai ser daqui a 4, 5 anos? Eu, por exemplo, sou advogado, eu não sei qual vai ser o impacto da inteligência artificial nos próximos 4 ou 5 anos na minha profissão, se a minha profissão ainda vai ser exercida na forma e no modelo que nós temos atualmente, porque se promete uma verdadeira revolução com a inteligência artificial e isso também vai impactar na jornada de trabalho. Esse debate está sendo levado a sério dentro da academia, durante as aulas, nas discussões, nas palestras, nos fóruns, está se discutindo a inteligência artificial e a formação do nosso estudante e o futuro do estudante? Olha, Roberto,
Nós estamos discutindo, de fato, de vez em quando se tem algumas palestras, alguns simpósios sobre inteligência artificial ali na FURB, mas eu diria que nós não estamos discutindo o tanto que é necessário discutir inteligência artificial. Ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas uma das discussões que nós poderíamos ter, e eu acredito que essa discussão ela tem que ser puxada pela universidade, que é a construção de uma inteligência artificial 100% brasileira. Por entender que hoje a inteligência artificial ela já é um aparato técnico utilizado muito na indústria, né? Na indústria, como também em alguns processos. E veja... Na própria universidade, na com própria certeza, universidade, né? Nos trabalhos que os alunos realizam, e eu vejo que os professores usam. Exato, inclusive como aluno de história, nós trabalhamos às vezes inteligência artificial, a exemplo em história do Brasil 1, nós trabalhamos para entender quais são o que a inteligência artificial fala para nós sobre os europeus que vieram para cá, com o intuito de tentar entender o que cada algoritmo fala. E, de novo, eu acho que nós não estamos debatendo o suficiente, né? Inclusive até no Congresso Nacional, a regularização das inteligências artificiais, na própria LESC também, porque não debater essa inserção da inteligência artificial no Estado, mas... O que me chama mais atenção e eu vejo que é necessário, principalmente aqui no Vale do Itajaí, é que se discuta de forma acadêmica e com seriedade a inteligência artificial na universidade, também na formação de uma inteligência artificial 100% brasileira. Veja, aqui no município de Blumenau, você é daqui também, assim como eu, né, eu sou nato daqui, nós temos a presença de grandes empresas do ramo de tecnologia. E me preocupa que nós não temos hoje uma universidade federal. A única universidade pública que nós temos aqui no município de Blumenau é a FURB. E é uma universidade pública que o aluno ainda tem que pagar. Pois é, e esse debate da federalização é viável? Vai acontecer? Não vai? Eu acredito que sim, ele tem Nós que acontecer. Nós temos mais de 20 anos discutindo isso. Mais de 20 né? anos. É um debate que perpassa aí o tempo, né? Vai há bastante tempo. Mas eu acredito que tem que acontecer e que no final ele vai ser a última solução para a FURB. Nós estamos aí vendo cada vez mais se discutindo os débitos da FURB. Recentemente até a Câmara de Vereadores abriu uma comissão para se discutir sobre esses débitos e acredito que a saída para isso é a federalização da universidade. Por quê? Há de se pensar que a federalização ela é uma justiça histórica com o município de Blumenau. Como eu bem aqui já apontei, nós temos aí uma indústria, uma nova indústria crescendo em Blumenau, uma indústria de tecnologia crescendo no município, cada vez mais nós temos startups aqui em Blumenau e precisamos discutir uma universidade federal aqui com o intuito de uma justiça histórica. Por quê? Nós somos aí um dos maiores municípios, a questão de número de eleitorados, então ter uma universidade federal do Vale do Itajaí, no município de Blumenau, não é um presente, não é um ganho apenas para os alunos da FURB, é um ganho para todo o Vale do Itajaí, para toda a sociedade, que vai ter cada vez mais mão de obra qualificada e cada vez mais desenvolvendo a ciência e tecnologia aqui do estado de Santa Catarina. A nossa FURB já teve mais de 12 mil alunos, né? Hoje está em 8 mil, ainda é uma cidade, né? Uma cidade de pequeno porte, 8 mil pessoas, poderíamos dizer 8 mil habitantes, né? No campo universitário, mas é uma redução significativa. De 12 mil para 8 mil, certamente forçou a universidade a ter que se readequar em muita coisa. Tem a questão do estudo à distância, outras faculdades que surgiram na região, e o debate sobre a federalização vai se prolongando, se renovando as promessas. Até quando a universidade vai suportar de forma viável sem ser federalizada? Tem esse estudo, tem essa conversa, tem esse levantamento? Então, esse é o levantamento que a Câmara de Vereadores, inclusive, fez hoje. Que dia é hoje, perdão? Na data? Hoje é segunda-feira, dia 17. Segunda-feira, dia 17. Isso? Correto. Deixa eu conferir. Confere aí. Mas, isso, 17 de março. A Câmara de Vereadores hoje vai ser gravado, então pode entrar outro dia, tá? Mas a Câmara de Vereadores, ela fez essa discussão exatamente no dia de hoje, assim, da questão de... Isso foi um debate que me chama muito a atenção, de que uma universidade deveria ser autossuficiente. É evidente que no discurso isso faz total sentido, uma instituição ser autossuficiente em sua gestão. Mas veja, pesquisar e fazer extensão é o que
leva dinheiro. Leva dinheiro, mas pelo contrário, né? Não é um gasto e sim um investimento, porque ele traz novos desenvolvimentos de tecnologia ao nosso município. Eu acredito sobre essa questão que hoje a FURB e as demais universidades, elas só não são autossuficientes com uma questão monetária porque não se paga bem a ciência no Brasil. É muito difícil ser cientista no Brasil, é muito complicado fazer ciência no Brasil, principalmente sobre uma questão econômica. Então veja, até quando que ela vai conseguir se manter é algo muito complicado, assim. Mas eu acredito que existe a necessidade do quanto antes a gente federalizar. E já deixo aqui minha opinião pessoal, mas também minha opinião de gestão e a opinião de todos os centros acadêmicos da universidade, que nós não vamos aceitar a venda da FURB. Jamais. A venda de nenhum campus e nem a privatização da nossa universidade. Porque nós acreditamos que isso é um retrocesso na educação do município de Blumenau e no estado de Santa Catarina. A discussão tem que ser como nós vamos federalizar a FURB. E nós acreditamos que nós vamos federalizar a FURB a partir de um movimento massificado em que toda a sociedade consegue entender que, de fato, a federalização é um ganho histórico ao município e toda a sociedade tem a ganhar. Não existe perdas com a federalização. Pois é, mas esse debate, ele fez parte... Não me lembro do primeiro governo Lula, do primeiro, do segundo, do governo Dilma. A Dilma veio aqui, inclusive, e disse que não conseguiria fazer a federalização da FURB. Elencou uma série de razões, tanto que abriram um campus universitário aqui. Eu acredito que a abertura do campus universitário da UFSC era mais uma questão político-partidária para se parar de discussão da federalização da FURB. Pois é, que eles falam numa dificuldade de federalizar a FURB devido ao quadro. A FURB deve ter quase 1.000 servidores, isso diretamente. Nós avançamos muito nessa pauta. Nós conseguimos incluir a federalização da FURB no orçamento participativo do governo Lula. Nós acabamos... O governo Lula está fazendo alguma diferença para as universidades? Se reclamava muito do Bolsonaro. E eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, pelo contrário. Mas o governo Lula está fazendo alguma diferença para as universidades? Eu não sou muito fã dessa questão de polarização, né? Bolsonaro-Lula, mas há de se fazer justiça. O governo Lula, ele de fato, ele está dando uma atenção à nossa universidade. Eu participei durante os últimos 6 meses de um grupo de trabalho com o Ministério da Educação, né, fomentado pelo ministro Camilo, para se discutir a federalização da nossa universidade. Nós tínhamos reunião a cada 15 dias com o grupo de trabalho do Ministério da Educação. Então veja, nós avançamos muito na federalização da FURB. Ela não é um sonho tão irreal assim quanto parece ser. Inclusive, nós finalizamos agora, está para sair o relatório desse grupo de trabalho, mas o relatório é bem esperançoso. Existe sim a possibilidade de nós federalizarmos a nossa universidade nos próximos anos. Que bom, né? É uma expectativa, então, uma perspectiva melhor do que nos últimos anos. Exato, eu convido não só os estudantes, mas toda a sociedade a sonhar conosco sobre a federalização. Porque ao falar de federalização da FURB, nós estamos falando de colocar os pessoal da periferia dentro da universidade. Nós estamos falando em aumentar o acesso ao ensino superior. Nós estamos falando ao mercado de trabalho que nós vamos colocar mais estudantes e jovens qualificados para operar o mercado de trabalho. Pois é, Marcelino. Eu defendo também o investimento do governo federal em ensino superior. Acho que seria formidável para a nossa região que a FURB fosse federalizada. Mas muitas pessoas dizem o seguinte: olha, tem outras instituições de ensino superior que cobram um valor mais barato, têm uma qualidade igual à FURB e não estão recebendo recursos federais. A FURB não tem uma mensalidade muito cara para quem almeja e pretende ser federal, para quem já tem essa condição de instituição pública, ainda que de caráter privado, mas é uma instituição pública, tanto que se chama Universidade Federal, foi criada com esse propósito. Não é muito caro esse serviço ofertado pela FURB? De fato, a mensalidade da FURB ela é uma mensalidade muito cara. E logo que eu entrei na gestão do ECE, eu tive essa discussão. Inclusive, no final do ano passado, o Conselho Universitário Consune se reúne para discutir as questões de aumento, principalmente, da mensalidade. E discutia-se, na época, se ia aumentar de 7% para 9%, algo assim. A questão há de se discutir na nossa universidade
o congelamento do aumento das mensalidades. Eu concordo com você, é muito cara a mensalidade da FURB, mas eu não acredito que tenha uma universidade que opere no nível da nossa universidade com valores menores, né? Apesar de que eu concordo com você, de fato é muito caro. Temos universidades que cobram, nem universidades, né? Centros universitários, até faculdades, que cobram barato, né? A mensalidade. E é muito difícil fazer uma crítica a essas instituições, principalmente as que têm um ensino 100% EAD, porque, pelo menos na minha visão, elas têm um papel hoje importante, que é dar ao trabalhador o direito de um diploma, né? O trabalhador, às vezes, que está ali em seus... já é pai de família, mãe de família, já tem 40 para mais de 50 anos, talvez não consiga acompanhar de fato a universidade, fomentar pesquisa e extensão, e ele acaba tentando ganhar o diploma para sair do chão de fábrica e poder tentar um cargo de prestígio ou um cargo técnico. Então, mas essa tua colocação não está desmerecendo essas outras instituições que atuam na formação superior? Esse teu comentário não é um pouco discriminatório? Não, eu não acredito que ele seja discriminatório de forma alguma. É despautar a realidade da educação do ensino superior. O ensino à distância, ele não é um ensino ideal. Ele é um ensino que, na educação se debate muito isso, ele tem o seu papel, que é custear... Aí tu está falando exclusivamente do IAD, da estudo à distância. Que estão EAD. Tá. Porque tem universidade aí, é muito comum, inclusive hoje, universidades onde é que talvez nem exista salas presenciais, né? Só o administrativo. Marcelino, na minha época, quando a gente discutia essa questão de custo de mensalidade, que a mensalidade da FURB era alta em comparação com outras instituições, se vendia muito a ideia da biblioteca. E, de fato, a biblioteca da FURB era uma das melhores do Brasil. Sempre atualizada, com muitos livros. Como é que é hoje essa questão da biblioteca sobre atualização em 2025, onde praticamente tudo está sendo digital? O estudante ainda se apega ao livro escrito? Ele vai à biblioteca, ele frequenta a biblioteca em busca desse aparato escrito? Ela ainda é importante na formação acadêmica do estudante blumenauense e furbiano? Sim, sem sombra de dúvida, sim. Não só pela questão de ele ter acesso aos livros, mas também da importância cultural da nossa universidade. Hoje nós temos exposições de artistas na nossa biblioteca, nós temos uma das maiores bibliotecas do Brasil, né, principalmente aqui do sul do Brasil, aqui em Blumenau, que é a biblioteca da FURB, e nós estamos tendo um trabalho de digitalização de todas as obras para que esse estudante também tenha acesso a elas de forma digital, principalmente os TCCs, os mestrados, os doutorados. E a consulta digital ampliou, ela se abriu dentro da universidade, dentro da biblioteca, no caso? Sim, sim. Hoje nós temos um acervo digital enorme. Até convido todos que estão assistindo a entrarem no Biblioteca FURB, é aberto, e procurar esse acervo digital para ter acesso. E convido também a estarem lá e visitarem a nossa biblioteca. É uma biblioteca que tem muitos livros. Se tu tiver com sede, tem um chazinho especial aí. Não vamos contar a receita, né? Quem quiser vai ter que vir aqui ser entrevistado. Exatamente. Mas assim, a nossa biblioteca ela tem essa importância não somente de carregar essas obras, que tem muitas obras importantes, né, como livros históricos dentro da nossa biblioteca, mas também esse espaço cultural, e ela sempre está de portas abertas. Marcelino, qual o semestre que tu estás no curso de História? Falta quantos semestres para tu te formar? Falta 2 semestres. 2 semestres. Está praticamente já concluindo a formação na área de História. Isso. Eu te pergunto isso porque hoje, no Brasil, nos últimos tempos, não só no Brasil, não, é uma situação quase mundial, onde muitas pessoas tentam reescrever a história, recontar a história, alterando a história do ponto de vista que a gente conhece, viveu, acostumou a viver. É possível essa releitura histórica? Tem essa previsão na academia? Porque tem fatos recentes
que ocorreram na vida brasileira que muitas pessoas negam. Não, isso não existiu, isso não foi assim. Como é que se faz essa leitura para passar para as próximas gerações, falar para o jovem que está vindo aí? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que fazem leitura pública dizendo, olha, no Brasil nunca existiu ditadura. O regime militar de 64 a 85 não era uma ditadura, o Brasil nunca viveu uma ditadura, os presidentes militares eram eleitos e tal. É quase que uma rediscussão da história, da própria história. Como o historiador trata essa pauta? Como ele enfrenta esse debate da nova realidade, né? Muitas vezes até de um mundo paralelo que as pessoas estão trazendo para a realidade atual? Estudar ciências humanas no Brasil, principalmente nos tempos de hoje, é algo muito complicado, que eu até brinco com o pessoal, que ninguém vai pro médico e diz que ele está fazendo errado, né? Ou vai lá e questiona um laudo médico, mas todo mundo questiona um historiador ou alguém das ciências humanas. O revisionismo histórico ele é algo muito sério, deve ser analisado sempre com muito cuidado, porque sempre que nós temos ascensão de governos, sobretudo fascistas ou de caráter totalitário, a primeira coisa que eles vão tentar fazer é um revisionismo histórico. No intuito de quê? Tentar remodelar o pensamento público sobre certas questões históricas, como até a mesma questão da ditadura, bem pontuado por você. Se discute essa questão de a ditadura, até uns absurdos assim, do exemplo, o nazismo era de esquerda. Então, esse revisionismo, ele é algo absurdo, e eu acredito que isso é por uma falta, não uma falta, mas uma negligência que na sociedade brasileira tem com a educação, né? Nós podemos ver aí o ensino fundamental e o ensino médio cada vez mais sucateado, com professores cada vez mais exaustos da salas de aula cada vez mais cheias, né? Tem professor com 40 alunos, com 35 alunos, e cada vez mais sendo negligenciado pelo Estado a educação básica. E isso tem reflexo na minha profissão como historiador, mas principalmente em todas as outras profissões, mas principalmente na universidade. Porque, exemplo, nós temos hoje um embate com um discurso neoliberal, meritocrata, de que não se precisa fazer faculdade para ser alguém, né, entre aspas, né, define-se ser alguém com ter dinheiro, né, o que não é verdade, mas não precisa fazer ensino superior para ter dinheiro, né, para ganhar bem, o que não é verdade. Grande parte das pessoas que falam isso tem ensino superior. Isso é uma desonestidade intelectual. Então, esse processo de sucateamento da educação acaba abrindo margens para esse revisionismo histórico. E também não, a questão do ensino superior não é somente com relação à ascensão social, mas a conquista do conhecimento, o domínio do conhecimento, né? Do debate, porque você pode ter um curso superior, se você fizer um concurso público, você vai ser um professor e vai ter um salário mediano o resto da vida. Você pode abrir um negócio, um empreendimento e em pouco tempo você se tornar uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Mas o domínio do conhecimento, saber quem é, de onde vem e para onde vai, isso só essa formação universitária, essas experiências, né, que vai se acumulando na academia, que é possível entregar à pessoa humana, e é uma coisa que não se perde nunca, porque você pode abrir um empreendimento e ser bem sucedido por toda a vida, mas você pode ser por algum tempo, e você pode de repente, em razão desse seu insucesso, você voltar, se for para pegar essa escala financeira, você voltar lá na escala 1 ou 2 financeira. Agora, o teu conhecimento, uma vez que você adquire, né, se você tiver preservado a sua saúde física e mental, é uma coisa que você vai levar de eterno. Então, esse debate da formação, às vezes tem pessoas que colocam num pragmatismo, e eu já vi lideranças políticas fazendo isso, como se você tivesse que estudar ou só faz curso superior porque acha que precisa para ganhar um salário melhor. Não, não é só para isso. É para adquirir o conhecimento, é para fazer uma sociedade melhor, com mais fundamento, mais conhecimento, mais visão científica, né? Tem pessoas que, infelizmente, ignoram os avanços sociais, o quanto o mundo melhorou, né? As pessoas esquecem que, eu estou com esse celular aqui de alta tecnologia, eu consigo acessar o meu banco e fazer um Pix aqui, um pagamento sem sair de casa, eu consigo fazer um negócio trabalhando dentro de casa, e muitas vezes eles querem acreditar isso só ou ao capitalismo ou ao socialismo, não sei porquê,
Não sei se a China é capitalista ou socialista, mas a China hoje é um grande expoente do mercado, né? Então as pessoas às vezes querem acreditar só a isso, ou ao capitalismo, ou ao socialismo, enfim. Quando na verdade todo esse avanço, essa conquista, ela tem que ser acreditada ao conhecimento. E o desenvolvimento de uma sociedade não está somente pela concentração do PIB, porque você pode ter muito dinheiro na mão de poucas pessoas, é o que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos, né? Exatamente. A melhor avaliação de uma sociedade é o conhecimento geral dessa sociedade e a capacidade dessa sociedade gerar condições de vida média para a maioria da população. Porque não adianta você ser um país riquíssimo como os Estados Unidos, ser um expoente, embora tenha os seus problemas, suas dívidas externas, tenha dívida interna, tenha uma série de problemas, tem déficit e tal, mas é um expoente, é uma potência militar e econômica, e ao mesmo tempo você tem 1 milhão de pessoas dormindo em carro, né? Os sem-teto americano. Exato, eu vejo que assim, eu sempre vou ser um defensor da educação pública de qualidade, porque eu sou fruto da educação pública. E para além desse discurso de que de fato a ascensão social, a educação para mim ela tem algo muito importante assim, de entender e compreender a realidade, porque daí você acaba vendo que, nem poucas coisas são por acaso, muitas coisas são pensadas. E isso me chama muita atenção, principalmente sobre o debate do Vida Além do Trabalho, que é o fim da escala 6x1, porque é algo que passou por mim. Exemplo, eu sempre tive um ressentimento muito grande, porque a minha mãe sempre foi muito participativa no meu ensino fundamental, né? Ela sempre esteve na reunião, foi de conselho deliberativo, sempre esteve muito presente. E há muito tempo eu tinha um ressentimento que meu pai não participava disso tudo. E só depois que eu entrei na universidade e cursei História e comecei a entender questões sociais, que eu entendi que meu pai não participava não porque ele não queria, porque ele não podia. Porque ele estava trabalhando, né? Meu pai, eu sou filho de soldador, filho de metalúrgico, então imagina, ele trabalhava no terceiro turno, né? Depois conseguiu sair do terceiro turno. A educação foi algo que passou muito por ele. Meu pai se formou perto dos 45 anos no ensino superior, a fim de conseguir um carguinho melhor na empresa. Então, a partir do estudo, a partir da universidade, que eu consegui ter essa compreensão de que, né, meu pai, ele, não é porque ele não queria estar presente, ele não podia estar presente. E eu tenho isso e até trago isso para o DCE. Isso é uma realidade da maioria das famílias brasileiras, né? E daqui do município de Blumenau, principalmente. E a minha gestão no DCE, os meus colegas que estão junto comigo nessa gestão, também tem esse mesmo pensamento. E esse pensamento nós só conseguimos ter a partir da universidade, que é compreender que existe sim uma exclusão social e que estar na universidade hoje é uma questão de privilégio. E essa escala 6x1, Marcelino, se me permite contribuir, ela parece algo muito novo para quem é industriário, para quem trabalha no comércio, na indústria, para quem é CLT, né? Ou para quem fez um concurso público também, que trabalha de segunda a sexta. Mas a maioria das pessoas, por exemplo, que são empreendedores, que trabalham por conta própria, a maioria das pessoas já fazem a própria escala e é de acordo com a sua necessidade econômica. Eu conheço advogados que não trabalham na sexta-feira, tem uns que trabalham 2 ou 3 vezes na semana. E aí eu espero que a inteligência artificial venha trazer a possibilidade que todas as classes sociais, todas as profissões possam gozar desse direito de trabalhar menos e viver mais. Que esse é o ideal de uma sociedade. Nós fomos criados e acostumados que era preciso trabalhar. Isso mudou. A sociedade não é mais isso. Não há uma necessidade de você trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Não. As pessoas precisam trabalhar mais, menos. Todo mundo precisa trabalhar. As pessoas têm que trabalhar menos hora para que outras pessoas também possam trabalhar. Porque não tem mercado para todo mundo e não haverá. Nós tínhamos em Blumenau há 20, 25 anos empresas que empregavam, como a Artex, como a Sulfabril, né? Empregavam 15 mil, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, a Hering. Hoje não. Hoje uma máquina que à época precisava
50 pessoas para atender aquela máquina, e aquela máquina produzia para 1000 pessoas, hoje essa máquina é operada por 2 pessoas e ela produz para 100.000. Então não vai ter emprego para todo mundo, mas todo mundo tem que viver. Então tem que caminhar nesse sentido de entender, de compreender que a jornada tem que ser reduzida para que todos tenham emprego. Em 88, eu era bem jovem, se eu não me engano, eu devia ter 17 anos, mas já estava no mercado de trabalho. Informal, à época, ou formal, não tenho bem certeza. Se debateu muito quando a Constituição de 88 veio propor a redução da jornada em 44 horas semanais, porque eram 48 horas semanais. E eu lembro o debate, se falava como se o Brasil fosse quebrar, a economia iria quebrar por reduzir 4 horas semanais. Tinha pessoas que defendiam aquilo apaixonadamente. Olha, é loucura, vocês vão quebrar o país, a economia não vai suportar. Pelo contrário, se provou com o tempo, né? Você consegue imaginar hoje as pessoas trabalhando 48 horas semanais? Não, é algo absurdo, assim. Mas sempre vai ter uma parcela da sociedade que não vai aceitar muito Mas bem daqui a esse 20 avanço. anos, quando as pessoas estiverem trabalhando 40 horas semanais, nem vai se lembrar mais de quem lutou para reduzir para 40 ou para 36, não vai se lembrar mais desse debate. E se falar e dizer, olha, tem que trabalhar 44, as pessoas vão dizer, mas que absurdo, que loucura. Esse é um cenário que eu espero que aconteça, assim. Inclusive, como jovem, eu acredito que o meu papel na sociedade é esse. É lutar para que os que vêm depois de mim não tenham que passar pelo que eu passei. Assim como outros que vieram antes lutaram para que eu não tivesse que passar o que eles passaram. Então, eu luto para que os estudantes, para quem quer entrar na universidade, consiga entrar na universidade, que não tenha que precisar pensar se vai comer ou vai estudar. Porque isso é uma dúvida que está na mente de muitos alunos da Universidade de Blumenau. E é algo que dói tu ouvir isso, né? Imagina, tu tá lá na universidade, tua discussão é, eu vou comer ou vou estudar? Eu vou trabalhar ou vou estudar? Eu vou ficar numa universidade, daí não desmerecendo a universidade, mas vou entrar numa universidade que tem ensino só à distância, que só funciona online, que só tem um site, ou eu vou entrar numa universidade que fomenta pesquisa e extensão? Essa é uma discussão que hoje o jovem tem aqui no nosso Vale do Itajaí. Então, a nossa... Principalmente, quantas horas você vai ficar dentro dessa universidade, né? Exatamente. Você possa assim, viver aquilo, incorporar aquilo. É muito mais, exatamente, muito mais do que fazer a universidade, é tu vivenciar a universidade, é tu fazer pesquisa, é tu fazer extensão. O país está evoluindo um pouco, né? Essa história de criação desse projeto aí do pé de meia, em que o aluno recebe um incentivo para fazer o 2º grau e ele recebe esse valor na formação dele, né? Quando chegar ao final, se eu não me engano, do 2º grau. Exatamente. O pé de meia, agora tem o pé de meia da licenciatura também. Eu acho isso muito importante, eu acho isso fundamental, é um incentivo para as pessoas, né? Entender, olha, além de estudar, além de incorporar todo o conhecimento, eu ainda vou ganhar alguma coisa. Sim, eu vim da comunidade, né? Eu vim da Coab, que foi durante muito tempo, apesar de agora não ter mais tanto problema com o narcotráfico, ainda existe, né? Mas não temos tanto problema quanto se tinha quando eu era pequeno. E entender que a educação, ela é um lugar onde é que tira as crianças do narcotráfico, né? É um lugar, um espaço onde o jovem adolescente, ele vai... É um espaço de acolhimento esse jovem adolescente que está na periferia. E eu tive a educação muito presente. Da minha turma, que eu me lembro, muitos foram pro narcotráfico e já não estão mais vivos. Então, o que me salvou... Não só foi uma educação que eu tive em casa, que é a primeira educação nós temos do pai, mas também o privilégio que eu tive de ter ótimos professores no ensino fundamental e no ensino médio principalmente, e aqui até faço a menção à professora Terezinha, que nós conhecemos, mas da importância que a educação teve na minha vida para entender que existem outros caminhos e outras realidades do que aquela que eu vivi. E eu luto para que todos aqueles que hoje estão na comunidade também tenham essa percepção e essa oportunidade de poder ver na educação uma saída. Você citou a professora Terezinha, e é uma justa homenagem, porque essas pessoas que tentam abrir os olhos dos estudantes, mostrar caminhos, mostrar alternativa, acabam sendo muito perseguidas pelo próprio sistema, né? Muito perseguidas. Então a gente sabe N professores aí que hoje enfrentam problemas internos,
respondem em processo administrativo, são perseguidos. Tem membros da comunidade, às vezes por questão religiosa, mais conservador, que registram reclamações contra professores, como se o aluno não tivesse que ter a oportunidade do debate. Eu acho que tu colocou uma coisa muito clara, muito precisa. A formação traz de casa. Essa é a primeira responsabilidade do pai e da mãe. Formação do caráter, né, valores. A universidade, a escola é um ambiente onde a pessoa tem a oportunidade do debate, de abrir os olhos, de conhecer novos horizontes, de buscar informação. E muitas pessoas não querem que os seus filhos tenham essa oportunidade do conhecimento, do debate, principalmente do debate. As escolhas, as pessoas saberão fazer a partir do caráter que formaram em casa. Há poucos dias eu peguei um Uber e esse senhorzinho do Uber entrou no assunto e disse para mim: o senhor vê como está hoje, né? Os professores doutrinam os alunos. Rapaz, eu disse para ele, eu tive a oportunidade de estudar, tive N professores, estudei em várias escolas públicas. Eu nunca tive um professor que quisesse doutrinar, que trouxesse esse debate. Nunca. Pelo contrário. Agora, o que as pessoas têm que abrir os olhos, e elas não estão percebendo isso, é que elas estão entregando os filhos para a internet. Né? Aí você coloca o seu filho na frente de um computador e ele participa de grupos de jogos que eles têm um mundo próprio, e ali dentro desse mundo próprio, crianças de 10, 11, 12 anos estão sendo expostas a bullying, linguagem de preconceito, pregação de preconceito, visão nazista, fascista, antinegro, anti-mulher, então misoginia, todo tipo de preconceito, também, xenofobia, todo tipo, né? E as pessoas não percebem que, na verdade, quem tem oportunidade e capacidade de doutrinar são essas pessoas que detêm o poder hoje da internet, que pegam as crianças que ficam 3, 4 horas por dia na frente do computador. Esse discurso de doutrinação, ele não se sustenta numa ótica objetiva, né, se nós formos analisar. Porque, veja, eu sou professor do Estado, né, dou aula no Hermann Hammer, de ensino religioso, e, veja, eu fico com o meu aluno 45 minutos, uma vez por semana. Em que mundo existe essa possibilidade de eu doutrinar alguém, mesmo se quisesse, em 45 minutos? Bem colocado por você. Esse aluno, ele está a maior parte do tempo nas redes sociais, no computador, em um ambiente que é de fato muito hostil se não for supervisionado e se não for regularizado. Que cumprir, na sala de aula tu tens que cumprir um plano de trabalho, né? Sim, que é supervisionado, que é avaliado pelo governo, sim, plano de aula. Que é submetido ao Ministério da Educação, que passa por vários conselhos. Sim, nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que nos auxilia muito em criar um currículo comum entre todos os professores, né? Esse seria um tema para um outro debate, para um outro podcast inteiro, Marcelino. Sim, isso é verdade. Então, assim, Marcelino, estamos chegando ao final dessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Esse primeiro bate-papo, né? Que nós vamos disponibilizar para as pessoas terem acesso, conhecer um pouco mais sobre o Marcelino, conhecer sobre a gestão atual do DCE, como é que está funcionando o DCE, quais são as perspectivas, as características e as lutas, né, que hoje estão predestinadas ou destinadas ao movimento estudantil. E eu gostaria que, antes de encerrar esse nosso bate-papo, tu falasse sobre a tua pauta para 2025, quais são as principais prioridades do DCE, desde as questões administrativas internas até aquela pauta maior que você esteja defendendo, que esteja preparando para deixar para os teus sucessores quando tu deixar o DCE da FURB. Eu assumo o DCE com a pauta principal de regularização, né? Eu assumi o DCE com uma dívida de R$500 mil do diretório, deixada por gestões antigas do DCE e negligenciada por gestões também antigas, né? Uma dívida que vem desde 2015 e que foi negligenciada por todas as outras gestões que vieram depois. E a minha defesa, quando eu entrei no DCE, foi essa, de regularizar o DCE,
deixar ele operando de forma regular com os centros acadêmicos, a fim de que se inicie a reconstrução do movimento estudantil na nossa universidade. Eu não sou nenhum herói, não pretendo aí fazer nenhuma pauta ou mentir sobre pautas, mas sim criar uma base para a reorganização dos estudantes da nossa universidade, porque eu entendo que, de fato, nós vamos passar por tempos muito difíceis no Brasil, principalmente aqui em Santa Catarina, né? Principalmente aqui nós esteve presente a todo momento no nosso diálogo, sobre os discursos neofascistas, os discursos nazistas, os discursos xenofóbicos, transfóbicos, racistas, que está muito presente, infelizmente, em nossa região. E eu vejo que o movimento estudantil, a organização dos estudantes, ela se faz necessária para nós conseguirmos fazer esse enfrentamento. Talvez eu não consiga organizar tudo isso esse ano, mas quero deixar um legado de início de um projeto de reconstrução de um movimento estudantil aqui no município de Blumenau, com jovens que de fato estão aí preparados para a luta e para enfrentamento dessas pautas. E como pauta principal nós temos essas 3 principais pautas, que é a federalização da FURB, uma política de alimentação dos estudantes da nossa universidade e política de permanência estudantil, né, que se aumente muito mais as bolsas que nós temos hoje, que apesar de que nós temos, acreditamos que ainda é pouca. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Roberto. Estamos à tua disposição, sempre que precisar, tiver uma pauta, traz aí para a gente debater com o público ouvinte. O mesmo para o senhor. Um abraço. Muito obrigado. Sem senhor. O senhor está lá em cima. Fechou? Fechou. E aí, o que tu achou? Eu achei que nós alcançamos